Capítulo 7. Bilionário fica no presente e sabe que não é a pessoa mais importante da sala. Viva o presente intensamente e totalmente, não deixe o passado ser um fardo, e deixe o futuro ser um incentivo. Cada pessoa forja o seu próprio destino. Carlos Slim, mexicano que foi o homem mais rico do mundo nas listas de bilionários da Forbes durante 4 anos seguidos, entre 2010 e 2013. Este talvez seja o mais subjetivo de todos os mandamentos. Contudo, em todas as minhas interações com diversos bilionários, tanto pelo telefone como pessoalmente, sempre fiquei impressionado por sentir que realmente o bilionário estava me dando sua completa atenção. No começo, achava que, por eu representar a Forbes, o entrevistado teria um interesse óbvio em causar a melhor impressão, já que iríamos escrever sobre ele. Depois, ao prestar atenção em como eles interagem com outras pessoas, percebi que não era o único que se sentia privilegiado e cheguei à conclusão de que o modus operandi dos bilionários é estar sempre 100% no presente e fazer com que os outros também se sintam importantes. Parece fácil? Se sim, desafio você a ficar 100% no presente apenas até o final deste curto capítulo. Eu entrevistei o bilionário brasileiro Abílio Diniz em Boston. Achei que minha conversa com o bilionário que criou o império varejista do Grupo Pão de Açúcar seria breve, mas acabamos batendo papo por mais de 1 hora. O superativo Abílio, que tem mais de 70 anos, estava tão presente que o nosso papo foi rejuvenescedor. Saí da conversa com mais energia do que entrei. Diniz não quis só se promover ou simplesmente responder minhas perguntas, ele quis saber quem eu era e como tão jovem já trabalhava para a Forbes. Diz o ditado que enquanto você fala, diz o que já sabe. Portanto, aprende menos do que quando ouve. Talvez tenha sido por isso que Abílio me perguntou sobre minha história, ou quizá simples curiosidade, mas acredito que tenha sido para criar empatia. Segue uma breve anedota que ilustra a importância de criar empatia. 2 candidatos à presidência do país foram entrevistados por uma renomada jornalista. O primeiro, de currículo perfeito, respondeu a todas as perguntas com maestria. Ele era eloquente, bem articulado, ia direto ao ponto e tinha boas respostas e planos concretos para todas as perguntas. A jornalista saiu da entrevista impressionadíssima com o candidato. Depois, ela foi entrevistar o concorrente, que no final de cada uma de suas respostas, perguntava à jornalista: "E você, concorda com isso? Acha que poderíamos fazer diferente? Aliás, qual a sua área de expertise? Tem alguma coisa que te tira do sério e que você acha que o governo deveria mudar mais rapidamente?" Em suma, o candidato parecia querer ouvir as opiniões de quem o entrevistava. A jornalista saiu deste segundo encontro sentindo que ela era a pessoa mais importante da sala. E concluiu que com o candidato, ela era invisível, tudo era sobre ele, o que era normal na maioria das entrevistas que fazia. Contudo, sentiu que o outro candidato, enquanto era mais humano, a tratava como alguém único, com quem ele poderia e deveria aprender. Tente adivinhar quem ganhou o voto daquela jornalista. E você, quando interage com outros, quer impressioná-los? Ou se esforça para que sintam que eles também são importantes? No livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, 1989, best-seller que já vendeu mais de 15 milhões de cópias ao redor do mundo e que a Forbes nomeou em 2002 como um dos 10 livros mais influentes de gestão da história, o autor Stephen Covey sugere cativar a escuta empática para ser genuinamente influenciado por uma pessoa, o que os obriga a retribuir, a te ouvir e ter uma mente aberta para ser influenciado por você, criando uma atmosfera de carinho. Esta prática de escuta empática é definitivamente exercida pela maior parte dos bilionários com os quais interagi. Vivi isso na pele diversas vezes. Abílio Diniz certa vez me disse: "Eu acho que os jovens devem ter uma ambição controlada, quererem ser cada vez melhores. Não critico ninguém que queira ganhar bastante dinheiro, mas a principal busca deve ser a felicidade. Se você puder escolher uma coisa só na vida, escolha ser feliz. Coloque isso como uma meta e persiga isso. Por que você foi trabalhar na China, só para viajar? Não,
para aprender coisas. Por que você estudou na França? Só porque é glamouroso? Não, porque você quer aprender. Então, você tem ambições. Isso é muito legal. Tem que ter ambições. Tem que ralar. Ralar para poder conseguir tudo aquilo que se quer da vida. Eu acho muito bacana encontrar um cara como você. Depois trocamos e-mails e Abílio me escreveu, no dia 1º de junho de 2012. Você é uma pessoa especial, sua ambição, que acredito ser controlada, sua agressividade, e por que não, sua ousadia, fazem de você um jovem com grandes possibilidades de um futuro brilhante. Peço a Deus que o proteja e ajude a alcançar seus objetivos. Resta alguma dúvida de que Abílio tentou fazer com que eu, jovem que nem acumulou, ainda, 1 milhãozinho, me sentisse importante? Eu fiquei surpreso em constatar que os bilionários com os quais interagi parecem querer aprender sempre, até mesmo comigo. Infelizmente, na minha vida pessoal não sinto que esta é a norma. Viajo muito por trabalho, estudo, família, lazer e qualquer outra desculpa que consiga inventar. Meu lema pessoal é: não sei qual a pergunta. Mas a resposta certa sempre é viajar. A pior parte de viajar constantemente é não passar muito tempo com algumas pessoas que eu amo. Tento retornar ao Brasil todos os anos para rever minha família e amigos. Porém, muitas vezes, mesmo que nossos encontros sejam tão raros, percebo que algumas pessoas não estão 100% naquele momento. Enquanto conversamos, alguns ficam deliberadamente ausentes, por exemplo, digitando no celular, e outros simplesmente não têm o hábito de se lembrar onde fica o presente e sinto, facilmente, que estão com a cabeça nas nuvens. Em Nova York, onde todos têm tanta oferta de fazer tantas coisas o tempo todo e a grande maioria está sempre com a agenda cheia, também vejo as pessoas se esquecendo de desfrutar o presente. Pesquisas de neurocientistas da Unidade de Neuroimagem Cognitiva do Instituto Nacional da Saúde e da Pesquisa Médica da França, na sigla em francês, INSER, Agência de Pesquisa Médica Francesa, concluem que só podemos ser eficientes fazendo no máximo 2 atividades ao mesmo tempo. Estudiosos afirmam que fazer mais ao mesmo tempo aumenta nossas probabilidades de errar. Um estudo de Clifford Nass, pesquisador de Stanford, concluiu que quem está muito acostumado a fazer diversas atividades ao mesmo tempo, em inglês, multitasking, usa seu cérebro de maneira muito menos efetiva. Todos conhecemos alguém que, ao mesmo tempo que lê, checa Facebook, manda mensagens de textos, come alguma coisa e ainda faz algo esdrúxulo, como cortar as unhas, tudo simultaneamente. Avise-o que pesquisas mostram que vale muito mais a pena fazer uma atividade de cada vez do que todas ao mesmo tempo. Nass alerta que as pessoas acostumadas a fazer diversas coisas ao mesmo tempo se defendem afirmando que funcionam melhor fazendo várias coisas ao mesmo tempo porque já estão acostumadas, e portanto, isso não faz mal a elas. Esse argumento de defesa é tão ilógico quanto um fumante dizer: eu estou acostumado a fumar, então fumar não faz mal para mim. Nass sugere o que ele chama de regra dos 20 minutos. Em vez de pular de tarefa em tarefa a cada minuto, dedique 20 minutos contínuos a uma só atividade e só depois mude para a próxima. Parece-me que a dificuldade de estar no presente e concentrar-se no agora não é um fenômeno desse mundo moderno, pois Henry James, autor de Retrato de uma Senhora, 1882, e um dos escritores mais importantes da virada do século XIX, disse há mais de 100 anos: tente ser uma pessoa com quem nada se perde. A preocupação constante de James é a percepção. Em James, só a autoconsciência e a clara percepção do outro levam à sabedoria. Como sabemos se alguém está presente de corpo e alma ou apenas está lá no plano físico? Não sei se dá para descrever, mas você simplesmente sabe ou sente. Bilionários realmente prestam atenção nas minhas perguntas e se esforçam em dar sua melhor resposta para cada uma. Nem todas as pessoas com as quais me comunico são assim. Seja sincero, você está no presente sempre? Você tenta ser o seu melhor sempre? Ou muitas vezes você entra no piloto automático? O best-seller O Poder do Agora, escrito por Eckhart Tolle, foi traduzido para mais de 30 línguas.
O livro sintetiza e mistura ideias do budismo, cristianismo, taoísmo e outras tradições para sugerir que nossas mentes estão condicionadas a pensar em termos de passado, presente e futuro. Estamos constantemente preocupados em sonhar com o futuro ou olhar pelo retrovisor. Ou estamos apertando o replay para assistir o filme do nosso passado ou estamos querendo assistir a trailers do filme do nosso futuro. Porém, deveríamos focar no presente, no aqui e agora. Tolle afirma que nos concentramos no que já aconteceu porque o passado nos traz tanto o nosso sentido de identidade quanto as circunstâncias da vida que atualmente enfrentamos. O passado traz consigo toda uma série de respostas condicionadas, que nos mantém aprisionados e nos impede de ver o agora como ele realmente é. Culpa, arrependimento, amargura e remorso são resultados de quem passa demasiado tempo revivendo o que já passou. Em contrapartida, Tolle explica que nos concentramos no futuro porque este é o lugar onde estão todos os nossos sonhos, esperanças e até mesmo medos. Estresse, ansiedade e preocupação são resultados de quem tem demasiado foco no futuro, de acordo com Tolle. A conclusão é que agora é tudo o que existe, o futuro será outra série de agoras quando o tempo chegar. O passado ficou para trás, mas, na realidade, também só chegamos a vivê-lo como uma série de agoras. O guru do agora, Tolle, afirma que o pensamento compulsivo é o maior obstáculo para nos concentrarmos no presente. Vozes em nossas cabeças estão continuamente reclamando, comentando, julgando, criticando e rotulando as pessoas e situações. Esse fluxo involuntário e incessante de ruído mental é um véu que distorce a nossa percepção da realidade e nos drena de vitalidade. Convencido de que vale a pena viver no agora, mas viciado em focar no passado ou no futuro? Minha dica favorita de Tolle para viver constantemente no agora é: preste atenção absoluta nas rotinas do dia a dia, como lavar as mãos, mudar de marcha no seu carro, subir degraus. Enquanto estiver fazendo estas atividades corriqueiras, tente estar ciente de todos os seus movimentos, por mais mecânicos e automáticos que possam parecer. Não tenho certeza da razão que faz os bilionários viverem no presente. Especulo que o principal motivo seja que bilionários entendem que o seu ativo mais valioso é o seu tempo. Portanto, creio que eles tentam dar o seu melhor em tudo o que decidem fazer, mesmo que seja algo simples como dar uma entrevista. Talvez bilionários tenham o hábito de estar no presente pois, por terem acesso a recursos quase ilimitados, sabem que poderiam fazer qualquer coisa que quisessem, em vez disso, escolheram aquela rotina. Talvez antes de acumularem o primeiro bilhão, eles já tivessem o hábito de estar sempre no presente e este hábito continuou quando se tornaram bilionários. Lembre-se da máxima de Aristóteles: nós somos o que fazemos repetidamente. Portanto, excelência não é um ato, mas sim um hábito. Sem dúvidas, vale a pena criar o bilionário hábito de focar no presente. Perfil: Abílio Diniz. Entrevistei o bilionário brasileiro Abílio Diniz em maio de 2012, em Boston, durante uma conferência sobre capitalismo consciente, movimento encabeçado pelo ex-hippie e agora bilionário John Mackey, fundador de uma rede de varejo de alto padrão e preços, chamada Whole Foods. A base do capitalismo consciente é mostrar que as empresas mais bem-sucedidas têm como objetivos principais tanto os lucros dos seus donos, quanto o foco em como fazem seus negócios. Ou seja, o lucro altíssimo é tão importante quanto o bem-estar de todos os envolvidos nas atividades da empresa, os fornecedores, funcionários, clientes, a comunidade local, etc. Abílio Diniz estava acompanhado de seu filho Pedro Paulo Diniz e mais de 10 diretores do Grupo Pão de Açúcar. Paulo Gualtieri, executivo do Grupo Pão de Açúcar na época, disse-me que Abílio lidera, por meio do exemplo, chegando cedo e saindo tarde todos os dias, e que também pega no pé de seus executivos para se manterem em forma. Naquele período, as tumultuadas negociações sobre o controle do Grupo Pão de Açúcar entre Abílio Diniz e o francês Jean-Charles Naouri ocupavam as manchetes do mundo todo. Pouco tempo depois, Diniz e mais de 20 executivos, incluindo Gualtieri, seriam catapultados da empresa que tinha sido da família do empresário por mais de meio século. Portanto,
Durante a conferência em Boston, Abílio e seu entourage já estavam vivendo um período extremamente turbulento, que culminaria com os franceses do Grupo Cassino assumindo o controle da empresa. Apesar de tudo, a alegria, descontração e até mesmo o barulho da mesa dos brasileiros do Grupo Pão de Açúcar destoava da seriedade do resto dos conferencistas. Nenhum gringo ali presente poderia desconfiar que Abílio e seu grupo estavam passando por uma crise tão profunda. Abílio Diniz fez a palestra de encerramento, passando o que aprendeu na sua trajetória pessoal e profissional desde 1959, ano em que seu pai abriu o primeiro pequeno supermercado, então ainda uma novidade no Brasil dos armazéns, empórios e secos e molhados, até o Grupo Pão de Açúcar transformar-se em um império multibilionário e ter se tornado um dos maiores empregadores privados do Brasil, com mais de 150 mil colaboradores. Abílio recusou-se a comentar as negociações com o Grupo Cassino e focou no lado positivo de sua história, revelando que acredita que sem um diferencial claro é impossível atingir sucesso duradouro. Ele afirmou que o que distingue o Pão de Açúcar de todos seus competidores é o foco absoluto em qualidade. E você, sabe qual o seu diferencial? Quando fiz esta pergunta para Abílio, ele revelou que sempre seguiu 4 fundamentos básicos para o sucesso: humildade, determinação e garra, disciplina e equilíbrio emocional. Quando conversamos, o bilionário estava mais perto de completar 80 anos do que eu de completar 30. Contudo, eu não tinha dúvidas de que se a entrevista virasse uma luta, ele ganharia facilmente. Não por Abílio ser especialista em alguma arte marcial ou por eu estar de ressaca ou fora de forma. Mas sim porque Abílio se encontrava em excelente forma, melhor do que muitos jogadores de futebol profissional ainda em atividade. Abílio não justifica sua forma de superatleta como predisposição genética, mas sim como resultado de muito trabalho duro. Quem o vê de hoje, não imaginaria que ele foi um jovem gordinho nos tempos de colégio e duvidaria de que ele nasceu em 1936. Abílio Diniz me contou que nem tudo foram rosas em sua jornada até os bilhões e que teve de se reinventar diversas vezes para chegar ao topo. Desde o pequeno mercadinho até o império bilionário, o caminho do empresário foi cheio de lombadas, desvios, e alguns trechos da sua jornada foram muito nebulosos. Abílio me contou o início de sua inesperada jornada profissional como dono de supermercados. Eu sempre quis ser economista. Mas depois fui para a administração de empresas porque achava que lá tinha mais dinheiro. Eu não era totalmente pobre, mas era uma pessoa de poucos recursos. Depois que me formei na Faculdade Getúlio Vargas, FGV, eu estava devidamente inscrito na Michigan State University. Eu iria ser professor. Naquela altura, 1959, não tinha muita coisa para fazer no Brasil. Estava indo para Michigan para fazer meu Master e depois meu PhD e ser professor. Aí meu pai teve a ideia de fazer o supermercado e tudo mudou. Sua história, assim como a de vários bilionários, não foi linear. Levou tempo até ele entrar no pequeno negócio da família e fazê-lo crescer exponencialmente. A convite do ministro Mário Henrique Simonsen, Abílio Diniz integrou o Conselho Monetário Nacional durante 10 anos, entre 1979 e 1989. Quando lhe perguntei qual foi o período mais traumático da sua vida, ele respondeu que foi quando o Pão de Açúcar quase quebrou, no começo da década de 1990. Abílio revelou que, naquela época, era tão marrento que costumava arrumar brigas até mesmo em partidas de polo. Eu fiquei muito surpreso com esta resposta. Por mais difícil que tenha sido aquele período, ter quase falido nos negócios foi mais traumático do que ter sido sequestrado? Abílio disse que sim e não quis elaborar muito sobre os 6 dias que ficou em cativeiro. Até mesmo no seu livro autobiográfico Caminhos e Escolhas, que foi um best-seller no Brasil, ele não discorre extensivamente sobre aquele período. Em 1989, 10 sequestradores. 4 chilenos, 3 argentinos, 2 canadenses e um brasileiro, que pertenciam ao MIR. Movimento da Esquerda Revolucionária, do Chile, marcaram páginas negras na biografia do bilionário brasileiro.
Os sequestradores usaram uma caravana disfarçada de ambulância para bloquear o caminho do empresário, nas esquinas das ruas Sabugi e Seridó, no Jardim Europas, ou na Nobre de São Paulo. Abílio pouco pôde fazer para se defender e foi levado para o cativeiro. Os criminosos pediram resgate de 30 milhões de dólares. O episódio traumático teve final feliz. A libertação de Diniz ocorreu na véspera do segundo turno da eleição presidencial, disputado entre Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Collor de Mello. Diniz tenta negar ou não dar relevância ao impacto que este episódio teve na sua vida. Mas, em 2013, a imprensa brasileira revelou que Diniz gastava cerca de 30 milhões de reais mensais com uma ampla estrutura de segurança para ele e sua família. Descrito pela imprensa internacional e por muitos que o conhecem como viciado em trabalho, Abílio me disse: amo minha própria rotina. Afinal, fui eu quem a criei. A sua felicidade parece estar atrelada à sua extrema disciplina e organização. Quando voltei para Nova York e minha chefe, Luisa Kroll, me perguntou como foi o encontro com Abílio, eu me lembro de ter respondido algo como: ele realmente consegue ter a disciplina para ir até o final e assim lograr o que parece inatingível para alguém de sua idade. Desculpe parecer preconceituoso, mas ele é anormal, e digo isso como um elogio. Ele é a primeira pessoa que conheço que diz malhar 3 vezes ao dia. Em 1994, o bilionário preparou-se por 1 ano para correr a famosa Maratona de Nova York pela primeira vez. Porém, aos 57 anos, Abílio sofreu uma contusão 2 semanas antes da prova. Mesmo assim fez questão de participar do evento. Todo este autocontrole e segurança no próprio taco vem de um investimento alto de tempo e dinheiro, Diniz fazendo análise freudiana desde os 29 anos. Deve ter gasto mais dinheiro em psicoterapia do que a maioria dos brasileiros acumula em toda a sua vida.